Por que sentimos a necessidade de estar certo? Por que nos incomodamos quando uma pessoa discorda de nossas opiniões? Como e por que o ego faz isso? O que fazer? Nossa mente criou um eu ilusório, criou um falso eu a partir do passado, a partir de memórias, a partir de experiências, acontecimentos. Quando vivemos de momento a momento, nos identificando, sendo esse monte de acúmulo, essas memórias, essas ideias e conceitos, nos desconectamos da vida, perdemos o propósito da vida. Ao nos identificar de momento em momento com o ego, não conseguimos mais enxergar um ser humano pela sua essência. Quando olhamos para um ser humano, nosso ego projeta suas ideias e conceitos no outro. Isso é ilusão. Veja, se a gente vive num estado de identificação desse jeito, nós estamos fechados para o novo. Porque o momento presente depende dessa abertura. O momento presente é sempre o novo. É você olhar para a vida e ver a realidade, não você olhar para a vida e ver um monte de conceito, e ver projeções, conceitos. Não conseguimos enxergar a vida de uma maneira limpa. Isso nos adoece, isso adoece a alma, nos torna infelizes, incapazes, com ansiedade. Para o ego sobreviver, para existir ego, ele precisa se identificar. O ego não vive sem a identificação com a forma. Mas que forma? Formas de pensamento, formas materiais, formas emocionais. Veja, como eu disse, nossa mente criou um eu ilusório. E um dos atributos desse eu ilusório está seus conceitos, suas ideias. E quando alguém diverge de nossas ideias, nossos conceitos, nosso ego se sente atacado. Veja, defendemos... Olha só. A água chegou. Veja, quando alguém nos ataca, nosso ego não vê que estão divergindo de uma opinião, de um pensamento. O ego acha que estão divergindo de quem ele é, pois o ego, ele é exatamente essa identificação, essa ilusão que somos esse conceito, que somos essas ideias, esses gostos, essas preferências. Então o ego, ele vai se defender, o ego ele vai atacar, justificar para se manter vivo. Mas para manter quem vivo? Para manter esse monte de opinião, para defendê-las, porque o ego se vê como sendo essas opiniões e esses pensamentos. Por isso, você liga a TV, você assiste uma série, um filme, e o que você vê é o quê? É uma disputa de pensamentos, uma disputa de ideias, de tal pessoa querer estar certa, outra errada. Não é muito difícil você ver pessoas fazendo esse tipo de coisa. Veja grupos políticos, esquerda, direita, claramente duas pessoas discutindo pensamentos, ideias e se identificando com elas.
Veja, pessoal, vocês podem ter essas ideias, vocês podem compactuar com ideologias, mas você não é isso. O que importa é a nossa identificação. O que importa é se vamos nos expressar com consciência ou com impulsividade. O que importa é se, ao conversarmos com alguém, nós não ficamos esperando para responder, nós não escutamos essa pessoa em busca de responder, mas e sim de entender o que a pessoa está tentando passar, o que está por trás daquelas palavras. Qual é a verdade que a pessoa está tentando mostrar, apontar com suas palavras, ideias? O ego torna tudo isso uma disputa. O ego ele não deixa a pessoa terminar de falar e já corta com opiniões. Tudo isso para evitar um senso de perda. Porque na cabeça do ego é uma disputa ali de ideias. É loucura. E o que fazer? O que fazer? Você tem que tentar ouvir a pessoa não buscando responder, mas buscando entendê-la. Escute, atenção silenciosa. Auto-observe-se. Antes do ego se manifestar, ele se expressa com um impulso. Se você tiver atenção suficiente, você vai responder não com base nesse impulso de estar certo, mas você vai neutralizar esse ego, você vai freá-lo de alguma maneira. Não é sobre o que você fala, é sobre como você fala. Veja, pessoal, quando você entende que o ser humano tem direito de acreditar no que ele quiser, quando você entende que é direito de todo ser humano acreditar no que ele quiser, você tira um fardo das suas costas. Você vive uma vida mais leve. Você não se incomoda por a outra pessoa discordar de você. Você sabe que é tudo opinião. Você sabe que todo mundo tem a sua opinião. Você sabe que aquela opinião não é quem você é. Você a tem, mas você não precisa defender nada. Veja, a verdade ela não precisa ser alimentada. A verdade apenas é, apenas está, apenas existe. A mentira nós precisamos sempre alimentá-la, alimentá-la e alimentá-la. Justificar, criar mais coisas para a mentira continuar fazendo sentido. Esse é o grande lance. Essa é a sina. Quando você vive uma vida sem defender ideias, meu Deus, quando você vive uma vida sem defender conceitos e opiniões, você consegue levar uma vida mais leve porque você vai abrir espaço para a compaixão e para o perdão. E isso não é você ser uma pessoa boazinha. Isso é você parar de sofrer de bobeira. Isso é você não se permitir carregar coisa ruim dentro de si. Isso é você olhar para uma pessoa que está querendo impor a ideia dela e tá tudo bem. Tá tudo bem, eu não vou defender ideias. Eu não vou ficar defendendo conceitos como verdade absoluta. Você não sofre mais por coisa besta. Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Prestem atenção. Quando você sentir aquela necessidade de estar certo, quando você se sentir incomodado por alguém discordar de você, olhe para dentro, observe essa emoção. Saiba que você é o observador, a presença, quem está observando tudo aquilo, quem está assistindo tudo aquilo.
Bom, precisamos de luz, certo? Luz, consciência, percepção, atenção. Fiquem com Deus, pessoal. Até o próximo vídeo. E não se esqueça, luz. Luz é o propósito principal. Você tendo luz, tudo flui. O que acontecer, não importa. Um abraço a todos e fui.